Aleluia, glória a Deus. Então, queridos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo sobre o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, estamos chegando na última parte, não é, desse discurso e vamos aí responder a terceira e última pergunta, que sinal haverá da consumação dos séculos ou do fim do mundo, dependendo aí da tua tradução. Então, vamos responder a essa pergunta com outro slide, não é? A gente mudou aqui os slides, porque de fato nós vamos fazer uma exposição um pouco maior, mais longa, e vamos ver outros textos para que a resposta a essa pergunta possa ser dada, para que eu possa dar a resposta a essa pergunta, que sinal haverá da consumação dos séculos ou do fim do mundo, ou do fim desta era. Então vamos aqui investigar alguns textos. A expressão consumação dos séculos. Se você tiver aí uma Bíblia com concordância e você colocar consumação dos séculos, você vai ver 5 ocorrências dessa expressão no Novo Testamento. E apenas Mateus usa essa expressão. Os outros não vão usar a expressão consumação dos séculos. Tá certo? Então Mateus, ele vai me mostrar a expressão consumação dos séculos em 5 passagens. Em 3 passagens no capítulo 13, uma passagem no capítulo 28 e uma passagem no texto que a gente leu em Mateus capítulo 24, nessa terceira pergunta. Tá certo? Então, 3 ocorrências da expressão consumação dos séculos aparecem em Mateus capítulo 13. Uma aparece ocorrendo ali na grande comissão que Jesus fez em Mateus 28, quando ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E uma ocorrência nessa terceira pergunta feita pelos discípulos, que sinal haverá da consumação dos séculos. Então vamos analisar aqui essa expressão consumação dos séculos no texto de Mateus capítulo 13, em 2 parábolas proferidas por Jesus. A primeira parábola é a parábola do joio e do campo, e muita gente chama a parábola do joio e do trigo, certo? Então vamos ler essa parábola para iniciarmos então a nossa exposição. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ok? Então, essa parábola foi proferida aqui para os discípulos e depois eles pedem a explicação da parábola. Vamos ver? Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Observe que ele não diz que o campo é a igreja, como muita gente diz que o joio está crescendo no meio do trigo dentro da igreja. Está errada essa interpretação. Aqui o campo é o mundo e não a igreja. Temos que interpretar a Bíblia de forma literal. E fazer a interpretação correta é saudável para nós. Aqui diz que o campo é o mundo, não a igreja. A boa semente são os filhos do reino. E outra coisa, a gente tem que acreditar no que Jesus está dizendo. É Jesus que está dando a interpretação da parábola. Tá certo? É ele que está dando essa interpretação. Então vamos acreditar e confiar no que ele está falando, sem duvidar. É Cristo que está falando, é o Messias. Então ele está dizendo aqui que o campo é o mundo e não a igreja, tá certo? Interprete corretamente que vai dar tudo certo no final. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno.
O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. A palavrinha aqui aparecendo, consumação dos séculos, daqui a pouco estarei interpretando para você e te mostrando o que essa palavra significa. Consumação dos séculos, tá certo? Ele diz que a ceifa, então, é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Então nós vemos que a ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Então ele está me mostrando que no final de todas as coisas haverá aqui uma separação do joio e do trigo. Está me mostrando que vai haver uma colheita. E quem vai fazer essa separação são os anjos. Tudo bem? Vamos continuar. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, quando ele vier, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Então, quando a consumação dos séculos vai acontecer? Quando Jesus voltar. Quando ele vier, assim que ele chegar, ele vai mandar os anjos fazer essa separação aqui, separar o joio do trigo. Tudo bem, é ele que está dizendo isso. Eu creio que ele cumpre a sua palavra, né? Aí ele fala, mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa, ou seja, serão imediatamente lançados no lago de fogo. Pelo que eu estou vendo aqui, fornalha acesa aqui está representando aqui o lago de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então guarde bem essa expressão aqui, né? Ali haverá choro e ranger de dentes, e a gente vai ver essa mesma expressão em muitos textos de Mateus 24 daqui a pouco. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, sintetizando aqui o que foi dito, Jesus disse que durante a sua vinda, que ele vai chamar esse evento, não é, de consumação dos séculos, durante a vinda de Cristo, vai haver uma separação do joio do trigo e os anjos que estarão fazendo essa separação. O trigo será juntado no celeiro e o joio, então, vai ser jogado no fogo para ser queimado, mostrando que no final, não é, quando Jesus voltar, vai haver essa separação. O ímpio será jogado no lago de fogo e os justos entrarão para o milênio, para o reino de Cristo. Esse reino recém empossado por ele, certo? Que ele está tomando posse. Vamos então continuar aqui a nossa exposição, vendo alguns elementos dessa parábola, para a gente poder estar familiarizado com os termos. Vamos lá. O Filho do Homem semeia a boa semente, é Cristo. O campo é o mundo, ele já disse, não é a igreja, é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, é chamado de boa semente. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. Então, a consumação dos séculos aqui é a ceifa, ok? Ele diz, os ceifeiros são os anjos. Quem vai fazer a separação do joio e do trigo são os anjos. Então, vamos ver aqui que a parábola do joio e do trigo, então, ela remete a julgamento. Tá certo? É isso que a gente tem que colocar na nossa mente. A parábola do joio e do trigo, então, ela remete a um julgamento, a uma separação, onde um grupo vai ser condenado e outro grupo vai ser salvo. É isso que a gente tem que colocar na nossa mente. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ver aqui alguns elementos desse julgamento. Os anjos serão aqueles que irão fazer a separação. Os ímpios serão lançados na fornalha acesa, onde vai haver choro e ranger de dentes. E por último, os justos resplandecem como o sol no reino de seu Pai. Então, essa parábola do joio e do trigo, ela remete a julgamento. Vamos ver aqui uma outra parábola, que é a parábola da rede, apresentada também em Mateus 13, do 47 ao 50. Vamos ver?
O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos. Tá vendo? Vai haver uma separação dos maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, a gente vê a expressão choro e ranger de dentes, a gente vê um julgamento acontecendo, uma separação. E Jesus, ele faz a mesma comparação com a parábola do joio, mostrando, né, que vai haver uma separação feita por anjos. Os anjos que estarão fazendo essa separação. Os justos entrarão para o reino e os ímpios serão jogados na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, duas parábolas que mostram para a gente a mesma coisa. Elas mostram: os anjos serão aqueles que irão fazer a separação, mais uma vez. Os ímpios serão lançados na fornalha acesa, onde vai haver choro e ranger de dentes. Então, a consumação dos séculos é um acontecimento agendado? É. A consumação dos séculos é um acontecimento que já está agendado e nós já sabemos que vai acontecer na consumação dos séculos. Então, o que é a consumação dos séculos? E quando ela vai estar acontecendo? A gente precisa saber disso, né? O que significa exatamente a consumação dos séculos e quando esse acontecimento, a consumação, vai estar acontecendo. Vamos lá para a resposta. Vamos definir a expressão séculos primeiro, né? Consumação a gente vai definir daqui a pouco. O que significa a expressão séculos ou a expressão era, que é a mesma coisa? A palavra grega para séculos ou era é a palavra grega aion. E aion, ela significa o sistema deste mundo ou o curso deste mundo. Então a palavra séculos ou era é a palavra grega aion, e aion pode significar o sistema desse mundo. O sistema desse mundo que é mau e que é governado por Satanás, o que a gente chama de era presente ou presente século, né? O judeu acreditava em duas eras, a era presente e a era vindoura. A era presente, ele cria que é uma era má, cheia de maldade, prostituição, adultério, morte. Ele cria, não é, que essa era presente, ela é ruim e que também essa era, ela tem um tempo de validade. Existe um período em que ela estará vigorando, porque eles também acreditavam no que a gente chama de era vindoura ou séculos vindouros. Não sei se você já leu na sua Bíblia, era vindoura ou séculos vindouros, principalmente ali no texto de Hebreus capítulo 6, e provaram da boa palavra de Deus e dos poderes da era vindoura, porque aqueles escritores eram judeus que acreditavam em duas eras. Eles criam que essa era presente tem uma validade e que chegaria a era vindoura, e essa era vindoura seria uma era de paz e de prosperidade, onde a nação de Israel estaria debaixo do governo do Messias. Eles criam numa era onde não haveria pecado nem morte, e a nação de Israel iria florescer até mais do que na época do rei Salomão. Eles acreditavam que essa era vindoura iria chegar. Essa era presente teria um fim. E eles acreditavam também que só Deus poderia, então, fazer essa transição das eras, fazer a era vindoura chegar. Só Deus poderia intervir, meter a mão no curso da história da humanidade e fazer essa mudança. Então, entre uma era e outra, os profetas do Antigo Testamento, eles anunciaram que haveria um período que nós conhecemos como tribulação. O que é a tribulação? É o período de transição entre a era presente e a era vindoura. E nós já sabemos que a tribulação, ela tem uma duração de 7 anos. Então, eles criam que era presente a má, é ruim, precisa terminar, e viria uma era vindoura. Quem traria essa era seria o Messias.
entre uma era e outra, eles acreditavam nesse intervalo de tempo que nós conhecemos como tribulação, que seria o pior momento da humanidade. Fome, peste, pragas, terremotos, tsunamis, catástrofes naturais iriam atingir o seu clímax neste período. E nós já sabemos que esse período é chamado de o Dia do Senhor ou tribulação e que vai durar então 7 anos. Deus intervindo no curso da história. A transição das eras. Então, deu para você perceber muito bem como o judeu pensava. Vamos continuar aqui a nossa exposição. Vamos ver algumas passagens do Novo Testamento onde aparece, não é, essa crença judaica em 2 eras. Efésios 1, 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Observe que pode ser presente era, tá certo? Ou presente século, tanto faz. E ele crê neste século, no presente século, mas também eles creem no vindouro. Ó. É bem claro que eles criam em 2 eras. Outro texto que mostra a crença judaica em 2 eras é Mateus 12, 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta era e nem na era vindoura. Observe como eles acreditavam em 2 eras. Isso fica claro em outros textos, como 1 aos Coríntios, como em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século ou com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Várias passagens te vêm à mente quando você vê essa expressão séculos ou era, porque era assim que os judeus acreditavam. Recapitulando, a expressão séculos ou era é a palavra grega aion e significa, dependendo aí do contexto, o sistema deste mundo que é mau e que é governado por Satanás. O século presente, né, ou a era presente, significa isso aqui. O sistema desse mundo que é governado por Satanás. É chamado de era presente. E a era vindoura que será governada por Cristo. E é ele quem traz a era vindoura. Entre uma era e outra, tem um período de transição que é a intervenção divina provocando a transição das eras. Então nós chamamos esse período de tribulação, ou Dia do Senhor, que já sabemos que vai durar 7 anos. É Deus intervindo no curso da história. Agora vamos então definir, já definimos a palavra era, ok? A palavra século, a palavra era a gente já definiu. Vamos então definir a palavra consumação. Né, a consumação dos séculos, a gente já sabe o que significa séculos ou era. Agora vamos definir consumação. E a palavra consumação vem do grego sunteleia. E sunteleia significa ato ou efeito de completar. Ato ou efeito de completar ou terminar o que se começou. É como mais ou menos alguém estivesse fazendo um bolo de aniversário e essa pessoa já colocou o bolo no forno. Ela já tirou o bolo do forno, agora ela está decorando. Ela está colocando ali o creme de chantilly por cima e alguém pergunta, ei, terminou o bolo? E a pessoa diz assim, não, estou sunteleia. Eu estou completando aquilo que eu comecei. Então significa isso. Consumação significa ato ou efeito de completar aquilo que se começou. Agora vai fazer sentido para você algumas passagens, como por exemplo a passagem de Apocalipse 6, onde Jesus aparece para desatar os selos, não é? Isso vai fazer bastante sentido para você agora. Nós sabemos que esse livro que Jesus tem na mão, que está selado com 7 selos, ele simboliza, não é, a história da humanidade ou o destino da humanidade. Na verdade, esse livro é a vontade divina no tocante ao curso da história. A vontade divina no tocante à sorte do universo criado. Tudo que está aqui dentro agora será aberto e revelado. A vontade divina vai prevalecer a partir da abertura desses selos. Não tem como homem nenhum interromper esse processo, porque é Deus colocando a mão na história para trazer a era vindoura, entende? Então esse livro ele simboliza isso, a intervenção divina
não é, no tocante à sorte do universo criado. Não tem como ninguém se meter. É Deus metendo a mão e resolvendo a questão. Ou seja, essa era má, a era presente, ou o presente século, precisa chegar ao fim. E Jesus que vai começar, não é, no ato de tirar os selos. Então Jesus começa a intervenção divina, ele começa a transição das eras, abrindo os selos. Não é ele que começa? Ele abre o primeiro selo, sai o primeiro cavaleiro. Ele abre o segundo selo, sai o segundo, sai o terceiro. Depois de aberto todos os selos, os 7, vem as 7 trombetas, depois as 7 taças. Isso aí é a continuação daquilo que ele começou aqui. Então Jesus começa a tribulação. A tribulação é ordenada por Deus. É um ato do céu para a terra. É ele quem inicia a tribulação e é ele também quem termina. Ele termina com a sua vinda. Então, sunteleia ou consumação não é ato ou efeito de completar aquilo que se começou? Da mesma forma, a gente olhando agora, a gente entende que ele começou a tribulação abrindo os selos e é ele quem termina a tribulação com a sua vinda, colocando fim à era presente ou presente século e trazendo a era vindoura. Jesus começa, Jesus termina. O que é consumação dos séculos, então? Significa a segunda vinda de Cristo. Cristo voltando para colocar um fim nessa era, terminando essa era para iniciar a era vindoura. Então os discípulos querem saber que sinal vai marcar o final dessa era. Que sinal vai mostrar que essa era chegou ao fim? É isso que os discípulos, eles querem saber. O desfecho é chamado, então, de consumação dos séculos. O desfecho das eras. Eles querem saber que sinal vai mostrar que essa era má chegou ao fim. Jesus, então, vai mostrar para eles, na continuação do discurso no Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24. Vamos ver? Então, antes de mostrar ali o texto de Mateus 24, eu quero só refrescar a sua memória sobre uma questão aqui no tocante à ceifa, não é? Vamos ver aqui que a ceifa vai estar acontecendo justamente no período da volta de Jesus, da consumação dos séculos. Vamos refrescar a memória, porque ele fala assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Não é? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ver aqui então que os anjos serão aqueles que irão fazer a separação, não é? Durante a consumação dos séculos. Os ímpios, eles vão ser lançados na fornalha acesa. Ali vai haver o que? Choro e ranger de dentes. Guarde bem essa frase aqui, choro e ranger de dentes, e a gente vai analisar muito isso aqui acontecendo em cada sentença pronunciada por Jesus no finalzinho do seu discurso. Tudo bem? E os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então, durante a consumação dos séculos, o Senhor vai mandar os seus anjos fazer uma separação. Ele vai separar o joio do trigo. E a gente sabe que o joio será lançado no fogo e vai haver choro e ranger de dentes. Não é? E os justos, então, entrarão para o reino de seu Pai. Então vamos agora para o texto da consumação dos séculos em Mateus 24, onde Jesus vai responder a terceira pergunta: que sinal haverá da consumação dos séculos? Ele diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ou seja, logo após a tribulação, logo após todos aqueles sinais que estudamos se manifestarem, o sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão o quê? Abalados. Então aparecerá no céu o sinal. Tá vendo? Eles não perguntaram que sinal haverá da consumação dos séculos, que a gente já sabe que é o fim dessa era, né, da era presente, deste presente século. Que sinal vai mostrar que essa era, esse século terminou? Jesus está falando: então aparecerá no céu o sinal, depois que a tribulação terminar, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, qual é o sinal que essa era terminou? Que esse século terminou? A vinda de Cristo. Não é? A vinda de Cristo. E outros sinais acompanhando. Ele vai dizer, e ele, o Cristo, quando vier, enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta. Então vai haver a aparição de anjos e eles vão estar tocando trombetas. Então será um barulho ensurdecedor. Todos esses anjos tocando as trombetas, todos vão escutar. É uma aparição de forma visível para todo mundo que sobreviveu à tribulação. Nós estamos falando daqueles que sobreviveram à tribulação, que chegaram até o final da tribulação vivos, juntando aí justos e injustos. Todos olhando o céu se abrindo e vendo nessa visão Cristo voltando, mostrando com a sua vinda que se terminou esse século, está se iniciando então a era vindoura, ou os séculos vindouros. Ele está trazendo a nova era. Os séculos vindouros, a era vindoura, com a sua vinda. Enviando então os seus anjos, com o grande clangor de trombeta, os quais vão fazer o quê? Reunir os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Observe aqui que o que está acontecendo nesse texto aqui é justamente a separação do joio e do trigo. Os anjos estão vindo para separar o joio do trigo, separar os peixes bons dos peixes ruins. Lembra das parábolas que a gente começou estudando? Elas estão se cumprindo aqui, agora, nesse texto, com os anjos fazendo essa separação. Tudo bem? Agora vai fazer sentido para você o próximo texto que vamos ler, que é esse texto aqui, ó. A continuação, versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Observe que quando os anjos vierem, estamos já no final da tribulação, o céu já se abriu, ficou todo negro, e dali a pouco aparece Jesus vindo, os anjos estão vindo com ele, tocando as trombetas, e Jesus mandou eles separarem os sobreviventes da tribulação, joio e trigo, peixe bom e peixe ruim. Mandou fazer essa separação. Então, um será tomado e deixado o outro. Estarão 2 pessoas trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Isso aqui não é o arrebatamento, como muita gente aí ensina. Eu já pensei muito sobre isso e cria que aqui se tratava do arrebatamento, mas não é o arrebatamento, é a ceifa, é a consumação dos séculos que está acontecendo, porque ele está vindo numa sequência. Jesus está vindo numa sequência desde lá de cima, falando dos sinais da tribulação, todos aqueles sinais divididos em 2 partes. A primeira parte ele chama de princípio das dores, a segunda parte ele chama de grande tribulação. Em seguida, ele fala sobre a geração que está vendo aqueles sinais acontecer, toda aquela geração. Depois, ele vai mostrar a sua vinda, falando que vai aparecer o sinal da consumação dos séculos, que é a sua vinda. Então, isso aqui não pode ser o arrebatamento, porque se você interpretar isso aqui como arrebatamento, você é obrigado a admitir que a igreja passa pela tribulação. Certamente que você é obrigado a admitir. É por isso que os pós-tribulacionistas, eles falam que a igreja vai passar pela tribulação, porque está interpretando como muita gente interpreta isso aqui como sendo arrebatamento. Mas não é arrebatamento, é a ceifa que está acontecendo. Porque está dentro de um contexto de segunda vinda, e não num contexto, né, de antes da tribulação ser tirada, a igreja ser tirada, não é? Esse texto está localizado no final, não é, ali da sua narrativa. Está localizado num contexto de segunda vinda e não num contexto de arrebatamento. Se isso aqui fosse arrebatamento, deveria estar lá em cima e não no final do texto, né, ali no final do capítulo 24. Se isso aqui fosse arrebatamento, deveria estar lá em cima, no início da sua narrativa, e não no final do texto de Mateus 24. Porque se você disser que isso aqui é arrebatamento, você é obrigado a admitir que a igreja passa pela tribulação, e nós sabemos que não passa. Isso aqui é a ceifa. Está muito bem explicado, não é? Agora, isso diante dos nossos olhos. Se isso aqui é arrebatamento, me mostre então o cumprimento da ceifa. E Jesus falou que os anjos iriam fazer essa separação. Me mostra outro texto? Não tem.
mostrando exatamente que isso aqui se trata da ceifa, onde os anjos estão fazendo a separação, os justos dos injustos, daqueles que sobreviveram à tribulação. Ele diz que haveria o ajuntamento dos escolhidos, ok? Iria ajuntar, os anjos sairiam, iriam ajuntar os escolhidos dos 4 cantos da terra. É isso que estaria acontecendo. Lendo aqui para você, Mateus 13:40, diz: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, uma das provas de que isso aqui é a ceifa e não o arrebatamento, de que isso aqui é a consumação dos séculos, a separação que os anjos estão fazendo daqueles que sobreviveram à tribulação, fazendo essa separação do joio e do trigo, colocando os justos no reino e lançando os injustos na fornalha acesa. Uma das provas disso são as exortações do tocante à vigilância, que Jesus começa então a mostrar para nós. Ele fala assim, ó: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. De fato, ninguém sabe o dia da vinda de Cristo e nem o dia do arrebatamento, ninguém sabe. Se eu perguntar para você, você sabe que dia que Cristo vem? Ninguém vai saber. As pessoas que estiverem vivendo na tribulação, elas vão ter uma ideia, vendo aqueles acontecimentos, não é? Todos aqueles sinais acontecendo, vão saber aproximadamente que Cristo está próximo de vir, mas eles não vão saber o dia exato e nem a hora. Não tem como precisar isso, até porque existem fusos horários diferentes em vários lugares do mundo, calendários diferentes em vários lugares do mundo. Então, o dia exato e a hora exata ninguém vai saber. Então, isso aqui é uma advertência para quem estiver vivendo na tribulação, estar apercebido, estar atento no tocante à sua vida espiritual. Ele diz: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora em que não sabe. Tá vendo? Ele fala de dia e fala de hora. A tribulação são 7 anos, irmãos. E muita coisa cai no esquecimento diante de tanta catástrofe acontecendo. São 7 anos de tribulação. É muito tempo. 2 anos aí está a pandemia e o mundo foi um pouco abalado com ela. Você imagine a quantidade de pragas e pestes e catástrofes acontecendo uma após a outra e se somando aquelas que já estão durante o período da tribulação. As pessoas não estarão muito apercebidas no tocante a isso. Mas todos verão esses sinais e vão saber que Cristo está voltando. Mas o dia exato e a hora, eu creio que nem o pessoal da tribulação vai poder dizer: Cristo vem dia 10 de fevereiro às 10h35 da noite. Ninguém vai poder dizer isso. Eu creio que não haverá aqui uma precisão exata. Creio que não. Ele diz: castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Observe que esse texto aqui, ele não foi dado para a igreja. Ele foi dado para quem estiver vivendo durante o período da tribulação, porque são estes que têm que vigiar, não é? Com as suas vidas espirituais. Olha aqui a expressão choro e ranger de dentes, porque está dentro do contexto da ceifa, porque os anjos estão fazendo a ceifa. Lembra do choro e ranger de dentes? Todas as exortações à vigilância termina com essa frase: choro e ranger de dentes, mostrando aqui que se trata da ceifa e não do arrebatamento. Então, o texto aqui da parábola das 10 virgens é conhecido por muitos, não é? E esse texto mostra 5 virgens prudentes e 5 virgens que eram nécias.
as prudentes levaram consigo o azeite, simbolizando ali o relacionamento com o Espírito Santo. E as imprudentes, elas não levaram consigo o azeite, simbolizando aqueles que não se converteram. Então, aqui está o quadro dos convertidos da tribulação e dos não convertidos da tribulação. Muita gente associa as 10 virgens à igreja, não é? Mas não cabe aqui ser a igreja, porque o casamento em Israel era realizado assim. Né? Quando uma pessoa estava para se casar com a outra, quem escolhia com quem o noivo ia se casar era o pai do noivo. Né? Ele escolhia ali, então haveria de acontecer uma cerimônia na casa da noiva, eram chamados os parentes, amigos, familiares, era feita uma pequena cerimônia, ali era pago o dote, e depois desse dote pago, eram feitos os votos. Ela, no caso, já pertencia a ele, mas ele não levava ela logo para as núpcias, não é? Já não levava ela para as núpcias logo de uma vez. O que acontecia? Eles iam preparar o lugar onde haveria a relação do casal. Então eles saíam para preparar o lugar e muitas vezes demorava alguns dias isso. Depois de um período de tempo, o lugar está preparado, ele vinha para buscar ela. Ele podia vir buscar em secreto, inclusive, porque ela já era dele, ele já pagou o dote, os votos já foram feitos. Depois que acontecia, então, dele vir buscar ela em secreto, ele podia vir buscar em secreto e levar, a relação do casal acontecia. Então ele vinha com ela já casado, depois disso acontecer, normalmente se demorava 7 dias, né, essa relação do casal nas núpcias. Quando ele vinha com ela, as amigas da noiva ou do noivo, tanto faz, vinham dançando com lâmpadas. Eles estavam vindo então para a ceia das bodas, e nós conhecemos como festa de casamento. Quando eles vinham para essa festa de casamento, as amigas da noiva ou do noivo vinham dançando com lâmpadas, que são as virgens da parábola. Observe bem, então, que as virgens aqui, essas que estão vindo ao encontro, elas não são a noiva. Porque Jesus não vem buscar 10 virgens, ele vem buscar uma única noiva, pura e imaculada. Muita gente confunde as 10 virgens com a igreja, mas não é. As virgens, no caso, são as amigas da noiva ou do noivo. Nesse caso aqui, as pessoas que se converteram durante o período da tribulação. Tá certo? Então, veja que os convertidos da tribulação estão vendo a noiva vindo com o noivo. Não é? E os convertidos irão participar da festa de casamento que nós chamamos de ceia das bodas. Os anjos são aqueles que estão fazendo essa separação. A ceifa, não é? Separando as virgens prudentes das nécias. As prudentes entram para o reino, foram as que se converteram durante a tribulação, e as nécias, elas então são eliminadas, sendo lançadas no lago de fogo. Ok? Então, a parábola das 10 virgens simboliza isso que eu acabei de explicar para você. Tudo bem? Vamos então aqui olhar uma outra exortação à vigilância que Jesus dá. Vamos ver? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu.
Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, estamos falando de um contexto de ceifa, de consumação dos séculos, onde Jesus está exortando a vigilância àquelas pessoas que estarão vivendo durante o período da tribulação, em que eles devem escolher entre aceitar a Cristo, entre aceitar o anticristo. Só tem duas opções aqui. Ou você é joio, ou você é trigo. Ou você é peixe bom, ou você é peixe ruim. Ou você é servo bom, ou você é servo mau. Ou você é virgem nécia, ou você é virgem louca. Então, estão todos dentro de um contexto de segunda vinda. Não tem arrebatamento aqui, nem exortação nenhuma, a vigilância para a igreja em si. Embora, por outras passagens, a igreja tem que ser vigilante, aguardando a vinda de Cristo no arrebatamento. Mas dentro desse contexto aqui, a gente está se referindo às pessoas que estarão vivendo durante o período da tribulação, que tem que fazer a sua escolha, elas têm que vigiar. E isso aqui é confirmado no desfecho de tudo. Olha só o desfecho de tudo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, ele está completando, mais uma vez, ele está mostrando que tudo o que ele citou, o servo mau, o servo bom, as virgens, o que escondeu o talento daqueles que multiplicaram, se refere a dois grupos de pessoas que serão separados pelos anjos. Ele está confirmando isso quando ele termina o discurso, falando assim, ó, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ele vindo no céu com poder e grande glória, e todos os anjos com ele, então se assentará, tá vendo os anjos vindo? Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Um será tomado e deixado o outro. Ele separará uns dos outros, tá vendo? Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ele dá mais uma outra condição de separação aqui, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, da mesma forma os peixes bons dos peixes ruins, o joio do trigo, o servo bom do servo mau, as virgens prudentes das virgens nécias ou loucas. Da mesma forma, a separação aqui, mais uma vez, e os anjos fazendo essa separação, mostrando que é a ceifa, é da ceifa que ele tá tratando aqui. E ele porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então mostra aqui que aqueles que se converteram durante a tribulação, esses entrarão para o reino. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e ali haverá choro e ranger de dentes, com certeza. Então, o que nós estamos presenciando aqui, queridos irmãos, é justamente a separação do joio e do trigo, a separação dos bodes, dos cabritos, e são os anjos que estão separando os peixes bons dos peixes maus, os servos bons dos servos ruins, as virgens prudentes das nécias. É ele que está fazendo essa separação durante a sua segunda vinda, tudo dentro de um contexto bem organizado, onde Jesus vem narrando em sequência. Então um será tomado e deixado o outro, não tem a ver com arrebatamento, mas sim dentro de um contexto lógico, tem a ver com a segunda vinda de Cristo, então, e a consumação dos séculos. Então, recapitulando aqui, a primeira pergunta, que sinal, quando acontecerão essas coisas, se refere à destruição do templo, que aconteceu no ano 70. Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda, se refere aos eventos que estão dentro da tribulação, e Jesus começa a narrar. E esses eventos estão dentro da tribulação, nós confirmamos isso lendo contigo Apocalipse 6, e fala justamente da abertura dos selos. E cada sinal relatado em Mateus 24
e Jesus chama de princípio das dores, pode ser visto. Esses sinais podem ser vistos em Apocalipse capítulo 6, mostrando que estão dentro da tribulação. Vimos a segunda parte, que Jesus chama de grande tribulação, a segunda parte dos sinais, que nós chamamos, que Jesus chamou, não é, de grande tribulação, e que é especificamente ali para os judeus, ok? Também a gente viu que a expressão consumação dos séculos se refere ao final dessa era e o início de uma outra era. E os discípulos fizeram uma terceira pergunta: que sinal haverá da consumação dos séculos ou do final dessa era? E nós sabemos que é a vinda de Cristo com esse trabalho dos anjos em separar o joio do trigo, os peixes bons dos peixes ruins, as virgens prudentes das nécias e também o servo bom do servo mau, os bodes das ovelhas, e os justos entrarão para o reino milenar de Cristo. Cristo estabelece então a nova era, a era vindoura com a sua vinda. Tudo bem? Qualquer dúvida aí você pode me ligar ou mandar mensagem para mim no WhatsApp, ou de repente você pode estar deixando aí nos comentários por escrito. Tudo bem? Então andem no Espírito, vivam em amor. Até a próxima aula. Shalom.